Olá, tudo bem? Eu sou o Gustavo Esteves, CEO e um dos fundadores aqui da Métricas Boss, e esse é mais um episódio da nossa série Como Comecei em Analytics. No episódio de hoje, a gente entrevistou a Manuzita, do nosso time aqui de Business Analytics. E a Manu falou um pouco pra gente como ela entrou nesta área. A história da Manu é bem legal, porque ela foi minha aluna de cursos presenciais que nós fazíamos e eu enxerguei nela um potencial bem legal para ela trabalhar na área de Analytics. Mas a Manu não trabalhava com nada disso. A Manu, inclusive, já estou dando spoiler aqui para você soltar o play, ela é formada em Relações Internacionais. Quer entender como a Manu saiu de RI para poder aprender Analytics no dia a dia? Quer saber como ela pode te inspirar ou até entender como você assimilar a história dela? Solta o play. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Manu, trabalho aqui na área de Business Analytics da MB, né? Sou analista aqui da área, hoje eu sou analista que está há mais tempo aqui na Métricas. E o meu tempo de carreira é o tempo que eu estou aqui na MB, né? Eu entrei no final de 2018, então acabei de completar 2 anos aí na área de Analytics e são os 2 anos que eu estou aqui trabalhando na Métricas Boss. Contando um pouquinho da minha trajetória, ela é um pouco longa e passa aí por diversos caminhos, né? Eu sou formada em Relações Internacionais, completamente diferente aí da área de Web Analytics. Fui fazer uma pós-graduação em Administração de Empresas, me apaixonei pelo marketing, e aí comecei a trabalhar com o marketing, mas de uma forma mais presencial, né? Não trabalhava com marketing digital. Fiquei desempregada na pandemia, como muitos outros aí, e comecei a procurar especializações que pudessem me recolocar no mercado nesse momento tão difícil, né? Fiz um curso de mídias sociais e aí, posteriormente, fui fazer um curso de Google Marketing. Nesse curso eu conheci o Gustavo Esteves, que tenho certeza que todos vocês aí já conhecem. Fui aluna dele na parte de Google Analytics e aí ele me convidou para trabalhar aqui na Métricas, né? Então, desde a minha formação aí já trabalhei com diversas coisas diferentes e foi fazendo esse curso aí de Google Marketing, conhecendo o Gustavo no mercado, que eu entrei nessa área de Web Analytics. Olha, sendo muito sincera, eu entrei na área de Web Analytics por uma necessidade, né? Como eu falei para vocês, eu fiquei desempregada na pandemia, um momento muito difícil, não enxergava nenhuma possibilidade de mercado e trabalhar com digital, eu acho que era a única possibilidade ali que existia. Eu sou formada em Relações Internacionais, como eu falei, da área de humanas, e eu falei a minha vida inteira que a única coisa que eu não faria era trabalhar com dados e números. E corta para 2022, estou eu aqui trabalhando com dados e números. Então, no início, eu migrei por uma necessidade, né? Eu me adapto muito bem ali as diferentes áreas e tudo mais, isso é uma característica minha, mas hoje eu posso falar que eu me descobri com dados, né? Eu descobri que dados não são apenas para quem é de exatas e gosto muito de trabalhar nessa área de Web Analytics hoje. Olha, se você hoje está pensando em ingressar nessa área de Web Analytics, o que eu diria para você é procure cursos e procure cursos bons. Né? A gente vê muito guru do marketing, principalmente do marketing digital. Essa área de Web Analytics está crescendo muito e aí junto com esse crescimento também vem aí os gurus do Analytics. Então, se você tem, né, o objetivo de entrar nessa área, se você quer migrar a sua carreira, se você já está trabalhando com digital e quer trabalhar com Web Analytics, ou se você ainda não conhece esse mundo e quer entrar, procure cursos bons, né? Procure reviews, converse com pessoas que já fizeram, existem muitas comunidades online aí sobre os temas, então procure se especializar com uma empresa que seja confiável, né? E aí puxando sardinha para o lado da MB, e vendo, né, comparando com o que a gente vê no mercado, o Gustavo e o Luciano são pessoas que estão aí desde o início do Web Analytics no Brasil, né, e são pessoas que, assim, eu confio totalmente no ensino deles. Então, se você quer entrar nessa área, consuma conteúdo, e não só de cursos, né, também busque, por conta própria, consumir conteúdos, leia blogs, tanto brasileiros quanto internacionais, né. A gente não tem uma formação, né, uma faculdade de Web Analytics, então precisa partir aí do indivíduo a busca por esse conhecimento nessa área. Como eu falei para vocês, eu sou de humanas, então eu vou contar um pouquinho da minha maior dificuldade. Foi mesmo aprender a lidar com os dados e a ler os dados, não me desesperar quando eu vi aquele monte de número na minha frente, né?
Eu conto para todo mundo que na minha primeira semana aqui na Métricas eu entrei em pânico, liguei para o Gustavo e falei, Gustavo, não vou conseguir, vou desistir, não quero te deixar na mão, vou sair logo nessa primeira semana porque eu acho que eu não vou dar conta. E ele super me tranquilizou e falou, Manu, respira, você tá aqui para aprender, primeira semana é difícil mesmo. E aí, com o passar do tempo, né, buscando muito, sempre tentando entrar muito em contato com as ferramentas, buscando conteúdos e dividindo ali as minhas dores com os meus colegas de trabalho, eu fui me tranquilizando e não passando a não me assustar com os dados, né? Acho que para todo mundo de humanas olhar inúmeros gráficos, tabelas, numerozinhos ali, a gente entra em pânico nesse primeiro momento, mas não há necessidade disso. Eu acho que à medida que você vai aprendendo o que é Web Analytics, você entende que não são apenas números, né? São histórias que são traduzidas ali na forma de números e você vai passar isso para a linguagem, acho que mais familiar aí para essa galera de humanas. Então você vai aprender a contar as histórias. Então é só uma forma de você ler diferente, né? Ao invés de você ler palavras, você está lendo números. Então não precisa se apavorar como eu me apavorei, mas é super normal, né? Nesse primeiro momento, não desista se você também entrar em pânico assim com esse monte de números e gráficos. A gente já falou algumas vezes em alguns conteúdos daqui da Métricas as principais qualidades, né, e características que o profissional de Analytics precisa ter, mas retomando aí um pouquinho do que eu falei sobre essa busca por conhecimento, você ser curioso é essencial. Não só curioso para buscar conhecimentos, mas curioso para entender aquele dado, né? Você precisa saber fazer perguntas e não se conformar com o que está dado ali, é dessa forma porque sempre foi, a gente faz assim porque a gente sempre fez, ou a gente faz isso porque todo mundo faz e ponto. Né? Então, ser inconformado assim, e buscar sempre os porquês ali, se perguntar 5, 6 vezes o porquê daquela coisa, é essencial para você ser um bom profissional de Analytics, né? Tanto para você adquirir mais conhecimento ao longo da sua carreira, porque o GA4 está aí para mostrar para a gente que a gente nunca sabe tudo, a gente sempre precisa se atualizar. Então, né, ser curioso nesse sentido de você se melhorar como profissional, mas também na hora que você está fazendo ali o seu trabalho, né? Então, sempre se questionar e ir mais a fundo no dado, né? Não ficar ali só no superficial é essencial. Bom, no dia a dia do profissional de Analytics, né, como eu falei, você precisa ser curioso, mas você também precisa ter uma boa oratória. Aqui na entrevista a gente fica um pouco nervoso, então não sei se essa minha habilidade está sendo aí colocada em prática, mas é muito importante você treinar a forma como você vai falar, porque se você for trabalhar numa consultoria, como é o caso aqui da Métricas, você vai lidar com diferentes tipos de cliente, então você precisa saber falar com esses diferentes tipos de pessoa. E se você trabalhar de uma forma interna, da mesma forma, você vai precisar apresentar ali os dados ou para o time de marketing, ou para o time de dados, ou para o time de tecnologia. Então, você vai precisar desenvolver a linguagem para falar com diferentes pessoas. Você precisa ser uma pessoa organizada, né? Hoje em dia, a gente tem ali esse trabalho remoto, acho que na maioria das empresas de tecnologia. Então, você precisa saber se organizar e programar o seu tempo para suas entregas. Isso também é bem importante para um profissional de Analytics. Com o GA4 isso muda um pouco, né? Ali, eu digo em questão dos dados que são dados no Universal hoje, você abre a ferramenta, você tem tudo ali. Se você não se programar e não souber exatamente o que você quer, você fica muito perdido. O GA4 ele muda um pouco essa lógica, né? A ferramenta ela já força você a saber o que você quer antes, então isso é muito importante, né? Abrir a ferramenta já buscando responder uma pergunta e não abrir a ferramenta e pensar, o que eu faço com esse 1 milhão de dados que eu tenho aqui na minha frente? Então isso é bem importante também, né? Então ser uma pessoa organizada e planejada no seu trabalho, ser bastante curioso e buscar sempre aprofundar os dados, entender o contexto daquele dado, porque um dado sem um contexto, ele pode dizer qualquer coisa, né? Então, vamos supor que você vê lá, em novembro, as vendas cresceram muito. Cresceram muito porque a gente está na Black Friday, então entender esse contexto, tanto do cliente quanto o contexto social é muito importante, e você ser bastante curioso, acho que são ali os 3 primeiros pilares para você começar bem aí na carreira de Analytics.
Bom, para encerrar esse nosso papo, eu queria dizer para vocês que se eu conseguir entrar na carreira de Analytics, eu acho que todo mundo consegue, é só perseverar, não se assustar no início, né? Se você não for da área de exatas, se você não trabalhar com dados no começo, realmente vai dar medo, vai parecer que você não consegue fazer, mas se você se cercar de profissionais bons, né? Se você buscar conhecimento, se você tentar extrair o máximo das pessoas que estão ao seu lado, que já estão no mercado, vai te ajudar bastante. Então, não se assustem, é uma área que está em crescimento, é uma área que, como eu falei no começo, eu não me imaginava trabalhando e hoje eu sou apaixonada, então acho que todo mundo que quiser ingressar no Analytics é super capaz e consegue aí trabalhar nesse mercado. E aí, curtiu a entrevista? Gostou de saber como a galera começou no mercado de Analytics? Como entrou nessa área? Comenta aqui qual é a sua história. Você trabalha na área de Analytics? Como foi a sua trajetória? Onde você está hoje? Como é que você trabalha? Conta aqui, a gente vai querer saber e conversar com você. E não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar um like aqui para ter essa moral pra gente. Até o próximo episódio.